Uhum. A gente está gravando já, tá? Ok. Então, bom dia, Juliana, bom dia a todos. A gente queria, de início, agradecer a tua presença, tão prontamente, né, aceitou o nosso Imagina. convite. Com certeza. A gente está aqui no hospital, né, tem a equipe de psicologia e de serviço social, tá? É, a gente tem 50 minutos para você fazer a tua apresentação, e aí depois a Uhum. gente abre também para perguntas, tá? Tá bom. Esse grupo, Juliana, para você, né, que é a convidada, a gente se reúne a cada 15 dias. Antes a gente estava se reunindo toda semana, né, a gente traz pessoas, convidados especiais, né, para falar um pouco da temática da psicologia hospitalar. E aí o convite dirigido a você é por conta, né, das nossas demandas aqui no hospital. Né? A gente trabalha Sim. com casos de violência sexual, tanto de adulto quanto de criança, né? Sim. Atualmente a gente está organizando o nosso fluxo de atendimento aqui no hospital, porque o hospital é referência no atendimento de crianças e mulheres e pessoas vítimas de violência, tá? E por isso do nosso interesse, né, em conhecer mais essa questão legal, essa questão jurídica, né, que por Uhum. mais que a gente não seja da área, há a necessidade desse Sim. conhecimento, né? Sim. Então, Uhum. todos que estão te assistindo aqui são da área da saúde, tá? E é isso que a gente espera, né? Que você possa trazer um pouco aí do direito, dessa questão, né, da legislação e dessa questão social também que você vai abordar. Eu vou Sim. deixar você se apresentar, tá? E fique à vontade, tá? Para expor e, né, no final a gente faz as perguntas, tá bom? Uhum. Tá Obrigada. bem, obrigada. E também fique à vontade para interromper, gente. Não tem nenhum problema, não. Porque às vezes passa o momento de fazer a pergunta e você não consegue mais lembrar, né? Ou não faz mais sentido. Mas então, bem, primeiro, obrigada pelo convite. Eu sempre adoro falar sobre esse assunto. É horrível, mas é necessário, né? Então, sempre que tem alguém me chamando para falar, eu tô lá. E, bem, meu nome é Juliana Molina Constantino, eu tenho 32 anos, eu sou advogada, mas eu costumo brincar que isso é só carteirada, porque eu não advogo mais. Eu estou no quarto ano de psicologia. Eu estudo com a Mari. E eu tenho, mas muito além disso, eu sou uma ativista da causa anti-pedofilia, abuso sexual infantil. Eu já dou palestras sobre esse assunto há 5 anos, desde a época em que eu fazia estágio no Ministério Público da minha cidade, estágio de pós-graduação, né? Antes de entrar na psico. E eu falo sobre isso, a minha página no Insta se chama Não Conta para o Seu Pai. Lá tem muito material teórico, tem relatos de vítimas é uma mistura, assim, de conhecimento jurídico, conhecimento psicológico com conhecimento empírico, porque eu passei por isso, então me tornei ativista por este motivo, né? Então é algo que move a minha vida, basicamente, desde sei lá quanto tempo, mais enfaticamente nos últimos 5 anos, mas não dá para dissociar a Juliana normal que vive da Juliana ativista. Assim, tá, até o último fio de cabelo, sabe? Então, por isso que eu fico tão feliz quando me chamam para falar sobre isso, né? Porque é o que eu faço, é o que eu mais faço da vida. Então, a Mari me deu conversou comigo antes, explicou um pouquinho sobre as demandas de vocês e tudo mais, né? E, bem, acho que para começar, a gente pode mencionar por alto a Lei Maria da Penha, porque ela tem muito a ver com o que a gente vai falar mais especificamente, que é o abuso sexual infantil, né? Em especial, se a gente pensar agora em tempos de pandemia, em que curiosamente, o número de denúncias diminuíram, mas o número de medidas protetivas pedidas para a justiça aumentaram. Que coisa, não? Porque numa pandemia, agressores e agredidos ficam cada vez mais próximos, né? Então, diminui a chance e a possibilidade e as condições de se fazer uma denúncia, mas, ao mesmo tempo, o número de medidas protetivas aumentou porque, justamente, as vítimas estão mais expostas do que nunca, né? E as vítimas, crianças e adultas. Em sua maioria, mulheres e meninas. Né? Então, são dois assuntos muito correlatos. Né? Quando a gente pensa na Lei Maria da Penha, ela prevê, inclusive, a violência sexual. Né? A violência sexual é uma das modalidades de violência que é contemplada pela Lei Maria da Penha, que também consta
lá do código Penal, né? Os dispositivos, né? Causar dano físico, aí tem várias categorias, né? Dano que não, agressão que não deixa hematomas, que deixa, falando vulgarmente, né? Que deixa sinais, que deixa comprometimentos físicos permanentes, por exemplo, amputação de um membro ou danificação de um órgão. A coisa vai escalonando, né? Então, a violência física, dentro do Código Penal, dentro da Lei Maria da Penha, ela começa dentro da violência, vamos colocar de uma forma bem absurda, tá? Básica, uma violência que não deixa grandes sequelas físicas, até morte. Esse é o extremo. E também tem a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual. A diferença que a gente tem da abordagem da Lei da Maria da Penha para o ECA, para os dispositivos específicos contra criança e adolescente, é que a descrição dos crimes são muito parecidas, né? Violência sexual sempre vai ser violência sexual, seja com criança, seja com adulto. Só que por ser contra a criança e adolescente, o legislador entende que é especialmente repugnante, reprovável e hediondo. Então, a lei é ainda mais severa com relação aos crimes cometidos contra essas pessoas em fase de desenvolvimento, né? Crianças e adolescentes. Por isso que no Código Penal tem o dispositivo do artigo 217-A, que é o famoso estupro de vulnerável, né? E é interessante a gente se aprofundar um pouquinho nesse artigo, porque muitas pessoas pensam que vulnerável é apenas a pessoa menor de 14 anos. Só que não é verdade. Pessoas com mais de 14 anos, mas que tenham alguma enfermidade, alguma condição psicológica, psiquiátrica, que inviabiliza que ela se autodetermine, que ela entenda a natureza dos atos que são cometidos com ela, a lei entende que essa pessoa também é vulnerável e que, portanto, qualquer tipo de interação sexual, se não for uma pessoa que tem como dizer eu quero, eu sei o que está acontecendo, também é estupro de vulnerável. Da mesma forma, pessoas em estado de embriaguez absoluta, sabe? Muito embriagadas, realmente. A gente teve recentemente um caso que o caso que estourou aí na internet, né? Daquele Nego do Borel, né? Que aconteceu lá naquele reality show, da moça que estava visivelmente embriagada. E aí rolou toda uma discussão justamente sobre isso, porque foi tentativa de estupro ou não foi? Ela era vulnerável ou ela não era? Se você pegar a lei, sim, ela era vulnerável, porque ela não parava nem de pé, que dirá ela ter condição de dar consentimento para um ato sexual, né? Então, esse ponto é bem importante, porque muitas pessoas desavisadas ou mal intencionadas se valem disso para poder dizer que não foi estupro, por exemplo. Até mesmo quando se trata de uma pessoa menor de 14 anos. O que eu já vi de agressores, de relatos sobre agressores falarem que a menina queria, que ela tinha mais experiência do que ele, sabe? Esse tipo de fala é muito comum, porque nós, culturalmente, enquanto país mesmo, ainda temos uma dificuldade muito grande de entender que uma criança de 13 anos é uma criança de 13 anos, não é uma adolescente preparada para fazer sexo à torto e à direito. Ela nem sabe o que está acontecendo. Se ela sabe o que está acontecendo, ela não tem nem condição jurídica de responder por isso. Então, quando a gente fala sobre ser vulnerável, sobre ser incapaz, essa incapacidade, ela não é que a pessoa não serve para nada. É uma incapacidade legal para consentir, realmente. O que significa que qualquer tipo de anuência de consentimento que uma vítima de abuso sexual infanto-juvenil venha a dar, não faz nenhum sentido. Juridicamente não faz nenhum sentido. Por isso que isso não pode nem ser alegado em juízo. Só que muitas vezes isso que é o pior. As defesas se valem, as defesas dos réus, às vezes se valem desse tipo de argumento nojento, sabe? De falar que a menina parecia que tinha mais de 14 anos, de que ela tinha uma vida sexual ativa, então, por causa disso, não se configura estupro. Mas a questão é bem objetiva. Se há interação sexual entre uma pessoa maior, vamos pensar nos casos mais clássicos, né? Uma pessoa maior de 18 anos, um adulto, com uma pessoa menor de 14 anos, é estupro de vulnerável e acabou. Fim de papo. Outra coisa bastante importante
que as pessoas não têm, tem uns mitos aí, sabe, sobre o que é violência sexual, o que configura estupro. Muita gente acha que estupro, até mesmo legalmente falando, na descrição da lei, que estupro é apenas penetração. Penetração, vagina, pênis. E não, isso está completamente errado, desatualizado. Estupro de vulnerável engloba qualquer ato libidinoso e conjunção carnal. Conjunção carnal é penetração mesmo, né? Mas, legalmente falando, qualquer outro tipo de ato, seja penetração anal, seja sexo oral, seja manipulação dos genitais da vítima, seja até mesmo não tocar na vítima, mas você constranger a vítima para que ela tire a roupa, se masturbar na frente da vítima, tudo isso que expõe a vítima a constrangimento e que causa dano a ela, dano psicológico mesmo, é estupro de vulnerável. Então não dá para usar essa muleta, essa desculpa de que estupro é só penetração, se não é isso, no máximo foi uma passada de mão, sabe? As pessoas usam muito esse artifício do eufemismo para dizer que não foi bem isso, mas foi. E isso é algo muito cultural, né? A gente enquanto sociedade sempre foi muito condescendente com abusadores sexuais, né? Porque é realmente uma questão de cultura familiar, muitas vezes, né? Se a gente pensar aí em culturas, em famílias onde o incesto é uma prática comum, e parece absurdo falar disso, mas sim, isso acontece. Incesto. Tem famílias que não faz muito tempo, não sei se vocês chegaram a ver aquela notícia de uma senhora de 77 anos que foi detida junto com alguns membros da família, porque ela era a cabeça de um esquema de acobertamento de crimes, a gente chama de crimes de pedofilia, né? Embora a pedofilia estrito sensu não seja crime, dentro da família dela. E ela tinha 77 anos. E para eles era uma coisa completamente naturalizada. Era permitido, era esperado que fosse assim. E até onde eu vi, já tinha aparecido mais de 10 vítimas. Então era algo transgeracional. E isso diz muito sobre por que a gente ainda tem tanta dificuldade de olhar para os crimes sexuais com a devida importância. As próprias vítimas e as mães das vítimas, digo mães porque são a maioria, né? Mas não é apenas mães, têm dificuldade às vezes de reconhecer que aquilo ali que está acontecendo é abusivo. Vamos imaginar um caso assim, um caso que eu já vi muito, aparece muito para mim, nos relatos das vítimas que me procuram, de uma mulher que cresceu num ambiente completamente incestuoso. Uma família em que o vô pegar nas partes de brincadeira, pegar nas partes íntimas da neta, era normal. Que o pai tomar banho junto com a filha grande, já adulta, assim, adolescente, era normal. Essa pessoa, criada nessa bolha, nesse universo tão particular e tão específico, vai ter muito mais dificuldade de entender que aquilo ali não é normal do que uma pessoa que está exposta aí ao mundo, a outras coisas, a outras realidades, né? É por isso que a informação é tão importante. Um dos dados que eu levantei agora esse final de semana enquanto eu estudava para hoje foi que isso foi uma juíza de uma vara de família, de uma vara criminal especializada em crime contra a mulher falando. Ela falou o seguinte: a maioria esmagadora das mulheres que denunciam os abusos que vêm sofrendo em casa, por exemplo, ou os abusos que elas descobrem que os filhos vêm sofrendo, elas tiveram, em algum momento da vida delas, depois de passarem anos imersas naquele mundinho fechado, elas tiveram informação. Elas ouviram alguém falar, elas assistiram alguma coisa que deu nelas aquele estalo de que, opa, isso aqui é crime. Como assim isso aqui é crime? A minha vida inteira é uma mentira. Essa é uma fala muito. Esse tipo de fala é muito comum. Assim, eu passei a vida inteira inserida num contexto em que abusar sexualmente, em que surrar, em que ser tratada como um saco de lixo era uma coisa comum. De repente alguém vem e me fala que não é assim com todo mundo. E para nós que estamos inseridos dentro de uma comunidade em que a gente, pessoas muito privilegiadas de fato, né, que têm acesso à informação, parece algo absurdo que alguém consiga conceber que essas coisas são normais. Mas é muito mais comum do que a gente pensa. Se a gente pensar em áreas que são muito pouco desenvolvidas, em que nem a internet chega,
em que as pessoas moram, sabe, no meio do sertão, no meio do mato, sem malemar tem energia. Aquele mundo é muito específico, né? E se você não tem outra referência de mundo, você projeta o teu mundo nos outros, né? E é por isso que a gente repete tanto a violência, inclusive, né? Essa questão da transgeracionalidade, da violência sexual, da violência doméstica, isso, novamente, diz muito sobre a construção do nosso país, né? Nós fomos erguidos sob a base da escravidão, da exploração. Então, assim, desde lá de trás é muito comum que se coloque primeiro a população negra, homens e mulheres, né? Isso foi mudando de cara ao longo do tempo, mas essa exploração sexual e física já vem de muito tempo, né? Desde lá de 1500. Então, só foi mudando de cara. Se a gente pega hoje, por exemplo, os índices de mulheres, de meninas que são abusadas sexualmente, exploradas sexualmente, a maioria são meninas negras. Porque é um desdobramento, é um sintoma de uma coisa que deu muito errado, né? De uma coisa de muito longo prazo que vem acontecendo, né? Que é a falta de acesso à educação, que é a coisificação, né, da mulher, como se fosse realmente um objeto à disposição, em especial, dos homens para ser explorado, para ser usada. Isso é uma coisa tão que soterra tanto que precisou vir uma lei, é tão naturalizado que precisou vir uma lei, que no caso foi a Lei Maria da Penha, para descrever assim exaustivamente, e é por isso que ela é uma lei que é referência no mundo, que ela não apenas indica quais são os crimes, mas ela indica, ela descreve as violências de uma forma muito cristalina, sabe? O problema é aplicar a lei, né? Porque o Brasil tem essa característica da lei que pega e da lei que não pega, né? Isso é bem Brasil, né? Tem coisas que funcionam, tem coisas que levam décadas para surtir efeito, para que as pessoas entendam que é lei, né? Tipo, usar cinto de segurança, não bater em criança, sabe? São coisas assim que para algumas pessoas é muito óbvio, para outras pessoas nem tanto, né? Então, pensando aí nessa intersecção entre violência doméstica e violência sexual, é muito comum, muito comum, que vítimas de abuso sexual infantil que cresceram nesse ambiente completamente hostil, em que ela era completamente subjugada e usada e vista como um pedaço de carne ao longo da infância, que elas cresçam e se tornem mulheres que vão se envolver e se manter em relacionamentos abusivos que vão levar elas a sofrer violência doméstica. Porque é um padrão aprendido, né? A gente não nasce tendo uma predisposição a se relacionar com quem vai fazer mal pra gente. A gente nasce, se desenvolve, passa por experiências, e essas experiências dão, digamos assim, o tom do tipo de relação que a gente vai constituir e manter na vida adulta, né? Então, eu sempre falo, pessoas abusivas não vêm com uma tarja de identificação na testa, né? Não se trata disso. Mas é interessante como é muito mais prevalente entre mulheres, se você investigar o passado de mulheres que estão ali há 10 anos num relacionamento abusivo, em que ela é humilhada, em que ela não tem acesso ao próprio dinheiro, que é a violência patrimonial, que também é prevista na lei, que ela é obrigada a fazer sexo com o marido, porque ela aprendeu que isso é obrigação dela de mulher, que ela é agredida fisicamente, é muito comum que se você voltar a fita, investigar o passado dessa mulher, você vai descobrir que lá atrás ela passou por essas situações já na infância e ela naturalizou isso. Não apenas a violência sexual, mas a violência física também, né? E se você não tem, e se tudo que você conhece é o caos, é muito difícil sair do caos quando você cresce, né? E é por isso que as redes de apoio, redes de acolhimento, o Estado, né, os órgãos, a assistência social, as delegacias especializadas, tudo isso é tão importante, porque enquanto não vem alguém de fora e pega na mão dessa mulher e fala, olha, você não precisa continuar isso, se você não quiser, a gente vai te ajudar, dificilmente ela sai, dificilmente ela sai. Eu estava lendo uma pesquisa esse final de semana sobre o que é que mantém, que principalmente mantém as mulheres em relacionamentos em que elas são violentadas, de fato. E a primeira coisa que sempre se pensa é porque ela tem medo. E realmente ela tem muito medo. Mas esse é o segundo, ela é ameaçada, explicitamente. Mas esse é o segundo motivo. O primeiro motivo é o medo de vingança.
E o momento em que as mulheres, isso sim, isso nos boletins de ocorrência fica muito claro. O momento em que as mulheres e as meninas, quando são as mães que denunciam, né? O caso de estupros, por exemplo. No momento em que elas correm mais risco é justamente no momento da revelação, porque elas têm medo das represálias que virão. E vem, isso aqui é pior. Então é bem comum que depois que uma mulher é excessivamente agredida, ela vai para a delegacia, ela volta, ela vai, faz BO, ela volta. É nesse momento que o cara vai lá e mata. Feminicídio é isso, né? É poder, é controle sobre a mulher. Então, se em algum momento perde o controle, é um crescente, né? Nunca ninguém começa matando, né? Começa falando grosso, começa humilhando, começa pegando forte pelo braço, depois evolui pro tapa e tararara. Aí, por isso que muitas mulheres se mantêm anos. E a média de tempo de uma mulher conseguir sair de um relacionamento abusivo é de 9 anos. Então, a média, muitas vezes tem a ver com os filhos também. Não raro você vê casos de mulheres que se mantêm em relacionamentos em que elas são realmente muito maltratadas, torturadas, espancadas por causa dos filhos. Porque elas não têm condição de se manterem sozinhas, porque elas foram isoladas do mundo, da família, do mercado de trabalho, porque o mecanismo de controle principal dos homens nesse tipo de situação é justamente esse isolamento, né, das vítimas. Eles fazem com que ela perca todos os seus reforçadores externos, as suas possibilidades de conexão, de rede de apoio, de articulação, e assim eles tornam ela mais refém do que nunca. É praticamente um cárcere privado mental, né? Quando não é de fato um cárcere privado, o que também acontece. Mas falando especificamente sobre vítimas de abuso sexual infantil, essas vítimas é comum que elas passem, principalmente quando acontece o abuso sexual infantil dentro de casa, né? Que é o que acontece bastante, na maioria das vezes, para dizer a verdade. É comum que quando as mães descubram, se é que elas descobrem, elas não se posicionem a favor da vítima. Infelizmente, isso acontece muito. E daí, essas coisas que eu elenquei agora ajudam a explicar, jamais justificar, obviamente, nunca, mas ajudam a explicar por que a omissão é tão generalizada. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma história verídica que chegou a mim. De uma mãe que descobriu que a filha de 7 anos vinha sendo abusada pelo pai, mas antes dessa filha, aliás, depois, né, os filhos mais novos, essa filha de 7 anos, havia mais 4 crianças. Ela praticamente engravidava uma vez por ano, por um período. E ela não trabalhava, ela não tinha nenhum tipo de renda, ela não tinha família próxima dela. Era uma cidade para onde eles mudaram, não tinha ninguém. E ela sabia que se ela denunciasse, ele seria preso, ele sairia de casa, ele que era o provedor, ele é que mantinha a casa. E ele usava isso como artifício para manter o silêncio dela. Então ela descobriu, ela foi tirar satisfação com ele, e ele falou: se você contar, eu abandono vocês todos. E aí você não vai ter o que fazer. Ou eu vou ser preso e também vocês vão ficar na mão. Então essa mãe escolheu, é quase a escolha de Sofia, né? O filme. Caso vocês não tenham visto, assistam, é muito bom. Ela escolheu, naquele momento, o menos pior, e ele disse que se você não deixar, eu faço com os outros também. Ela escolheu, naquele momento, fingir que não estava vendo ele abusar da menina de 7 anos, porque eles viviam numa situação completamente precária. Era ela mais 4 filhos, além da menina de 7 anos, para alimentar, para viver, e ele usou isso para chantagear ela. E aí, quando toda a história vem à tona e ela é ouvida na delegacia, ela própria se coloca como, o que para mim foi muito interessante, porque é raro ver isso. Ela própria se coloca como conivente na história, porque ela se sentia sem saída. E aí a importância da rede de proteção, né? Porque uma mulher dessa, que se vê sozinha, tendo que dar conta de 5 filhos, sem ter de onde tirar dinheiro, a chance desse tipo de coisa acontecer aumenta muito, né? Se a gente pensar em locais muito periféricos e que as coisas, que os serviços de saúde, que o Estado não chega, né? É um prato cheio para esse tipo de coisa acontecer, né? Então, por isso que a gente tem que dar atenção para esse tipo de coisa e não fechar os olhos, né? Tem muito disso na nossa cultura também, né? Esse aspecto é muito forte. Aquele ditado que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Se você extrapolar isso, e é o que acontece,
Em caso de abuso sexual infantil na casa do vizinho, ninguém se mexe porque não é problema meu. É isso que acontece. E é cultural. As pessoas não se metem porque as pessoas têm medo, é compreensível. Só que é às custas do medo das pessoas que os abusadores continuam. E continuam e só trocam de vítima. Eles nunca param. Isso é uma coisa que eu sempre reforço nas minhas falas, sempre. Para abusadores sexuais, especialmente esses que atuam dentro de casa, dentro da família, é só uma questão de oportunidade. Eles vão parar de abusar de uma e vão começar a abusar de outra. Tanto que é extremamente comum, muito, muito, muito comum, que vítimas de abuso sexual que foram abusadas pelos seus pais somente venham a contar que foram abusadas e a fazer alguma coisa quando descobrem que as suas filhas estão sendo abusadas pelo mesmo cara, pelo avô, no caso. E aí entra um ponto bem delicado, bem importante para as pessoas que trabalham com esse público, né? Nos hospitais, na delegacia, nas escolas, por exemplo, que é o julgamento, que é maciço, infelizmente. As pessoas que estão de fora, que não passam por essas coisas, que não estudam de fato essas coisas, muitas vezes acham que é simples, que é que a vítima escolheu não falar nada porque simplesmente ela não quis falar nada. E agora que a menina, que a própria filha está sendo abusada, ela finalmente tem coragem de falar. E aí, ao invés dela ser acolhida, ela ainda é achincalhada, ela ainda é xingada. Eu já vi isso, gente. Ela ainda é diminuída porque ela não fez isso antes. Porque ela não fez isso na época, lá atrás, ela teria evitado a filha dela de ser abusada. Ou também casos em que a menina conta que está sendo abusada, a família não fica a favor, e daí, por a família não ficar a favor, o próprio delegado, a própria assistente social, o próprio conselho tutelar, a própria pessoa que está lhe atendendo, fala, bem, se a tua família está dizendo que não aconteceu, então eles devem saber o que estão falando, né? Tipo assim, quem é você? Você sozinha contra todo mundo. O problema é que a vítima sozinha contra o mundo é a regra, não é a exceção, né? Então, se você for se basear na postura da família para poder dizer se uma pessoa foi vítima de uma violência, e aí podemos inserir a violência doméstica nesse balaio, né? De uma violência sexual, de uma violência doméstica, ninguém foi abusado, ninguém foi violentado. Porque o normal, o corriqueiro, é silenciarem as vítimas a qualquer custo. Porque vai dar trabalho, porque vai incomodar, porque vai ter que ir na delegacia, porque vai ter que fazer BO, porque vai ter que ser ouvido na justiça, porque vai acabar com a vida dele. Isso é uma frase muito comum. Engraçado que as pessoas não. Engraçado não, né? Terrível. Mas é curioso como as pessoas que mantêm esse discurso não estão preocupadas com a vítima, né? Com acabou com a vida da vítima, vai destruir a vida da vítima. Estão preocupados em destruir a vida do agressor, do estuprador. Especialmente se esse estuprador for da família, for o provedor e for uma pessoa mais velha. Porque tem uma lenda, uma coisa assim, mágica, que parece que as pessoas envelhecem e daí, porque envelheceram, viram santas. Eu sempre falo, os canalhas também envelhecem. Os pedófilos também envelhecem. Os abusadores, os agressores também envelhecem. E eles se utilizam justamente da velhice, dessa ideia bizarra que nós temos, que a velhice está diretamente ligada à bondade, à sabedoria e a mais nada, para continuar perpetuando os abusos sob a conivência e a omissão de todo mundo. Porque se não fizeram nada quando ele era jovem, que dirá agora, né? Tipo, ele tá velho, deixa ele nem sabe o que tá fazendo. Isso é extremamente comum, gente, extremamente comum. Eu recebo muito relato de meninas, né? Na época, meninas, né? Elas vêm me contar as histórias, elas já estão adultas já. Mas de meninas que foram abusadas pelos avós, aliás, pelos avós, que a avó sabia e a avó fingia que não sabia de nada, porque, nossa, já sempre foi assim, que besteira, não tem nada a ver, né? Como se aquilo fosse realmente uma prática comum, esperada e aceita por todo mundo, né? É daí que eu falei desse caráter incestuoso, né? Dessa cultura incestuosa. As próprias mulheres acabam reproduzindo isso muitas vezes, né? Então, ações de conscientização, entre aspas, campanhas em escolas, chamar a família para escutar o problema, para falar sobre isso aos quatro ventos é muito importante, porque você nunca sabe se aquela pessoa que está escutando entende o mínimo sobre isso, ou se ela cresceu num ambiente em que é normal
ser estuprada, em que é normal ser espancada, em que é normal a mulher servir de cozinheira, de empregada doméstica e de boneca sexual para o marido, porque é para isso que ela existe, é para isso que ela foi feita, né? Para ter filho e para servir, né? Para nós isso é muito claro que não é, mas para quem cresceu nesse ambiente não é. E se não vem uma pessoa de fora e aponta onde é que está o erro, dificilmente essa pessoa vai sair, né? E é por isso que os abusos sexuais infantis, também, assim como os abusos domésticos, se arrastam no tempo, né? Vou dar um exemplo para vocês muito próximo a mim, de uma menina que começou a ser abusada aos 13 anos, aos 5 anos de idade, e só foi descobrir que aquilo era abuso aos 10 anos de idade, porque nunca tinha ouvido falar em abuso sexual. E era abusada sexualmente semanalmente, periodicamente, sistematicamente, dentro da casa dela, dentro da casa dos avós dela, dentro da casa dos tios dela. No caso, nesse caso, o abusador era um tio, agregado à família. E ela não sabia, ela só sabia que ela não podia contar para ninguém, porque se ela contasse ia dar ruim para ela, porque ela se sentia culpada, porque ela se sentia cúmplice, porque o abuso sexual infantil tem muito disso, né? Esses predadores sexuais, aí, porque é isso que eles são, predadores de crianças, eles sabem exatamente onde ir, em que criança ir, que não vai falar nada, que é mais fragilizada, que tem menos vínculo com a família, que está mais exposta. Então, eles estudam as vítimas. De fato, eles estudam. E é por isso que é comum que existam pedófilos em profissões que têm muito acesso à criança. Professor, pediatra, cara da pipoca na frente da escola. Eu vi um caso que era exatamente sobre isso, porque ele vivia rodeado de crianças, né? Basicamente era um buffet para ele escolher quem queria atacar, né? Então isso é muito comum. No caso dessa menina, ela foi entender que aquilo era errado de fato aos 10 anos, e aí aos 10 anos ela começou a desenvolver compulsão alimentar, porque a ideia é eu vou engordar, ou emagrecer ou engordar muito, né? Essa mudança de padrão de alimentação, né? Nesse caso era, eu vou engordar para ficar menos atraente para o meu agressor, para ver se eu consigo fugir dele. E também para cobrir, para suprir uma lacuna muito grande, né? Um buraco que fica ali, que a gente pode chamar de depressão, de ansiedade, depende do caso, né? Que a pessoa desenvolve porque ela não tem armas para lidar com aquilo. Imagina uma menina de 10 anos que não tem informação nenhuma. E aí esses abusos se arrastaram até os 13 anos de idade. Entre os 10 e os 13 anos de idade, ela já sabia o que acontecia, mas não conseguia evitar, o que causava muita angústia e muita culpa. Justamente porque desde lá dos 5 anos, esse abusador, e ele reflete como todos os outros agem, vinha incutindo nela de que ela gostava, de que ela queria, de que aquilo era um segredo dos dois, que eles eram namorados, que ele gostava dela, que ela era especial. Então, ela não tinha condição, não tinha repertório de vida suficiente para entender, a princípio, que aquilo não era uma coisa normal. Com o tempo, as coisas foram ficando estranhas. Ela começou a perceber que ele sempre falava que ela não podia falar para ninguém, e que às vezes ele forçava ela a fazer algumas coisas que ela não queria, e as coisas foram assim escalonando. Mas esse foi um caso em que a vítima ainda percebeu, ali quando tinha seus 10 anos, que algo estava errado. Mas é muito comum que vítimas de violência sexual infantil não percebam em momento algum que algo está errado. Que elas percebam somente quando elas estão adultas que algo está errado. E aí é o que eu falei, que eu voltei, que eu falei que é comum que vítimas de violência doméstica, se você investigar o passado delas, você cai em abusos sexuais infantis. Porque daí só lá na vida adulta, depois de perceber que ela vem de um padrão de relacionamentos abusivos, desde lá, sabe-se quando, é que ela percebe que a origem disso tudo está lá atrás, lá nos abusos que ela sofreu, lá na infância, né? E pensando em alterações de legislação, para um caso como esse que eu descrevi, que aconteceu há 20, quase 20 anos atrás, não, a lei não alcança mais, né? Porque a lei era outra 20 anos atrás. Mas se a gente pensar hoje a lei é muito mais benéfica para a vítima, para esse tipo de caso, né? Então, nós temos o artigo 217-A, que é estupro de vulnerável, mas também tem o 213, que é estupro, para pessoas que não são vulneráveis. E ambos esses crimes, eles têm uma prescrição que demora muito tempo para acontecer. Então, a vítima tem muitos anos pela frente, a partir do momento que ocorrem os fatos,
para poder denunciar. Especificamente sobre vítimas de abuso sexual infantil, a prescrição só começa a correr quando ela tem 18 anos. Então, ela tem 20 anos depois dos 18 anos para pensar em denunciar. Isso é uma informação bem importante que todo mundo tem que saber, porque quando chega para você um relato de uma... Imagina vocês aí no hospital, né? Chega alguém fazendo esse tipo de relato, normalmente quando a pessoa chega com esse tipo de relato, ela não faz a mínima ideia do que ela pode fazer. Ela não procurou a delegacia ainda, ela não sabe o que ela pode, ela está morrendo de medo de ser exposta, de ser ridicularizada, de não poder fazer nada, só que pode. Hoje em dia pode, tem muito tempo para fazer. Só que uma coisa bem importante é pensar nas provas também, né? Porque a violência sexual infantil, o mais normal é que ela não deixe vestígios. Ela não deixa sinais de nada, né? Porque, como eu sempre falo, esses caras não são burros. Eles sabem exatamente o que eles fazem. Eles sabem como fazer para não deixar sinal. Então, pode acontecer, e acontece sim, de ocorrer um estupro de fato, vamos dizer assim, estupro pênis-vagina, né? Que rompe o ímen, e aí tem como verificar, né, as lacerações vaginais e tal. Mas, por exemplo, se é uma penetração anal, e é muito comum, a prática leva à perfeição, né? Então, eu já vi casos de crianças que começaram a ser violentadas sexualmente via anal aos 5 anos e que ninguém percebeu nada. Porque usam lubrificante, porque massageiam, tem todo um processo. E eles, com a prática, eles vão evoluindo, né? Nas suas técnicas de não deixar vestígios, né? Então, tem tudo isso. E aí, imagina, chega uma criança no hospital que passou por isso, e aí, o que que você faz, né? Primeira coisa o que eu sempre falo, muito além, vocês entendem perfeitamente dos protocolos, quem sou eu para falar sobre isso para vocês. Mas o que eu posso falar, que não tem a ver com lei, mas tem a ver com acolhimento, é muito mais do que não fazer. Porque quando essas vítimas chegam para serem atendidas na delegacia, no hospital, em qualquer lugar, o que elas mais têm medo é de não serem acreditadas. É de que vão acusar elas de terem participado dos abusos, de que elas desejavam fazer aquilo, de que elas não são vítimas coisa nenhuma, ou perguntarem coisas muito explícitas. Então, eu pensei assim, se uma vítima chega para você e junta toda a coragem do mundo para te contar que foi vítima de um abuso sexual infantil, você não tem como falar assim, peraí, já volto, fica aí, vou trazer alguém para falar com você. Porque ela escolheu você para falar. Então, se ela juntou toda a coragem que ela tinha para falar com você, escute você. Mas coisas que você não deve jamais fazer é perguntar para a vítima por que ela não contou antes. Porque se ela está contando agora, foi porque só agora ela conseguiu. Só agora ela teve condição de contar. Então, perguntar por que ela não contou antes é até cruel. Jamais perguntar por que ela não contou antes. Perguntar se ela gostava. Isso também é uma pergunta muito horrível, porque de fato, muitas vezes, a criança, antes de entender o que aconteceu, antes de acontecer um flagrante, por exemplo, e levarem ela para o hospital, enfim, N situações, né? Ela pode vir a gostar, sim. Entenda gostar como o corpo responder. Enfim, não é uma questão moral, né? Nós temos um corpo, nosso corpo, em regra, funciona, responde a estímulos, e se devidamente estimulado, vai produzir respostas. Uma delas é o prazer. E é nisso que muitas vezes os abusadores se pegam. Eles fazem a cabeça e o corpo da criança de uma forma que ela não entende mais que aquilo ali é algo dele para ela, que é uma violência infligida sobre ela, porque afinal de contas ela está gostando. Mas e se ela está gostando, significa apenas que ele repetiu isso vezes o suficiente para saber fazer de uma forma que a criança nem perceba que aquilo é uma violência porque não causa dor. E aí a gente cai num grande mito, né? Que as pessoas acham que a violência sexual infantil, ela é apenas aquela que deixa estragos no corpo, que causa dor, que causa hematomas, que causa laceração. E não. Esse é o grande perigo da violência sexual infantil, porque na maior parte dos casos não deixa nada. E a principal prova que a gente tem é a palavra da vítima. Então, a primeira pessoa que ouvir essa criança, se for no hospital, por exemplo, tem uma responsabilidade e um poder muito grande na mão, que é de acolher essa vítima, deixar ela livre para falar, à vontade para falar tudo o que ela tem para falar, sem medo de ser punida.
Porque o medo de toda vítima o tempo todo é ser punida. E se ela sentir que ela vai ser punida, ela vai fechar e acabou. Você não tira mais nada dela. Então, esse primeiro contato com a vítima é fundamental para o desdobramento dos fatos. Porque se ali no primeiro contato com a vítima, na primeira vez que ela tenta falar, ela já é oprimida, ela já é punida de alguma forma, as chances dela voltar a falar sobre o assunto caem vertiginosamente. Então, cabe à pessoa que está ouvindo ser muito acolhedora, não desesperar a criança, não ficar fazendo muitas caras e bocas, sabe? De espanto e de sério, mas por quê? Você gostava? Como é... Você gosta dele? Perguntar se a vítima gosta do agressor também é uma coisa muito errada. Porque normalmente é o pai, é o padrasto, é o vô, é o tio. É claro que ela gosta dele. Ela gosta e odeia ao mesmo tempo. Ela gosta da pessoa, mas ela não gosta do que acontece com ela. Então, se você pergunta esse tipo de pergunta, por trás dessa pergunta tem um julgamento implícito, que é: como assim você gosta da pessoa que estupra você? Você não pode gostar da pessoa que estupra você. Se você gosta da pessoa que estupra você, você não vale tanto quanto ela. É isso que a vítima vai entender se você perguntar se você gosta, se ela gosta da pessoa que fez aquilo com ela. Então, e quanto menor a criança, pior, né? Porque menos ela, conhecimento de mundo ela tem para entender que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E é muito importante que os profissionais de saúde, que os profissionais da assistência social, que os pais, que todo mundo tenha esse entendimento de que não necessariamente uma vítima vai odiar o seu abusador. Ela não vai querer que ele morra, ela não vai querer mal para ele. Muitas vezes ela só vai querer que eu abuse o pai, e só. E às vezes nem isso. Se ela for muito pequena e os abusos acontecerem de uma forma que não deixa dor, que não causa dor, mas que bem pelo contrário causa prazer, ela não tiver idade suficiente para conseguir entender isso ainda, se você perguntar para essa criança se ela quer que afastem ela dele, ela vai falar que não. Porque ela não entende que aquilo ali é uma violência, porque ela ainda tem esse entendimento muito cru e muito restrito de que violência, se é que ela tem essa noção, é aquilo que causa dodói. E se não causa dodói, então não tem nada de errado acontecendo. Ela só vai entender anos depois. E é aí que as consequências psicológicas vêm. Isso é muito legal, quer dizer, isso é horrível, mas dentro da lei de Maria da Penha, dentro da lei do ECA também, tem dispositivos que falam sobre medidas a serem tomadas, sobre obrigações que o Estado tem para resguardar a saúde dessa vítima, que vai crescer e aí vai desenvolver um monte de sequelas psicológicas, até mesmo ideação suicida, né? Que acontece muito, infelizmente, automutilação e etc, né? Então, por isso que programas nas escolas, sabe, auxílio psicológico, tudo isso é muito importante para as vítimas de violência doméstica e de abuso sexual infantil, que não dificilmente, né, são as mesmas vítimas, né? Porque elas começam a vida inseridas num ambiente que diz para elas que o normal é elas serem tratadas como bichos, como coisas, e elas se relacionam e se mantêm, e esse é o grande diferencial, né? Se relacionar, não, porque qualquer pessoa pode. Uma pessoa abusiva não vem com uma tarja de identificação na testa falando eu sou um cara abusivo, porra de mim, né? Mas o que que difere uma criança que foi abusada sexualmente de uma criança que não foi abusada sexualmente na vida adulta? É essa, digamos, propensão, entre muitas aspas, que essa vítima de abuso sexual infantil vai ter de se manter em relacionamentos abusivos. Não de entrar em relacionamentos abusivos, porque entrar em relacionamento abusivo qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa pode, né? Eu já entrei e eu passei por isso e levou bastante tempo para conseguir me livrar disso. Então, eu posso dizer com conhecimento de causa, inclusive, sobre como isso é dramático, porque a gente aprende que o nosso valor está intrinsecamente ligado àquilo que a gente pode servir ao outro. Não importa o quanto ele destrua a gente, até que chega um dia que a gente acorda, né? Só que às vezes não dá tempo, esse é o grande problema, né? Às vezes não dá tempo e você acaba num feminicídio ou num suicídio, né? Então, é por isso que não tem como falar de um assunto sem falar do outro, né? A violência doméstica, a violência de gênero, né? De meninas, desde muito pequenas, que são criadas para servir de todas as formas possíveis, até a mulher adulta que se relaciona com um cara que é extremamente violento e acha que é daquele jeito mesmo porque é para isso que ela foi feita, não tem como separar uma coisa da outra.
E é por isso que a gente tem que falar disso para as crianças, inclusive. É por isso que tem tanto material lúdico aí hoje em dia para falar de abuso sexual infantil, né? Para combater esse tipo de coisa. Porque se você combate lá no começo, lá na raiz, você faz com que não progrida e que não, diminui as chances de que essa mulher cresça e precise e seja violentada sexualmente, fisicamente, psicologicamente, e precise cair numa delegacia, muitas vezes não é uma delegacia especializada, que não tem uma equipe especializada e que vai tratar ela como se ela fosse a ré e não a vítima, e que vai piorar ainda mais os traumas dela, né? E a legislação hoje tem um dispositivo chamado, um artigo que fala sobre violência institucional. E isso foi criado a partir daquele caso que ficou famoso da Mari Ferrer. Vocês lembram daquela audiência bizarra que aconteceu no decorrer da pandemia, que o advogado estava assim destruindo a vítima e o juiz e o promotor de mãos, assim, de braços e punhos atados, sem fazer nada. Então, tem mais esse dispositivo ainda que visa proteger a mulher hoje em dia, né? Mas como eu falei, no Brasil tudo é uma questão de pegar ou não pegar, né? Então, provavelmente a gente vai ver reflexos desse novo dispositivo legal em décadas, porque as coisas levam muito tempo para se estabelecerem aqui quando se trata de direitos fundamentais, principalmente direitos de crianças e de mulheres, né? Que historicamente falando sempre foram as mais subjugadas, né? Criança, como a gente fala, não tem nem tamanho de gente, né? Que dirá direito de gente, né? Que dirá direito de ser acolhida, direito de não apanhar, direito de não ser estuprada. Então é algo muito enraizado. A violência não é um fenômeno que se explica facilmente e é uma questão cultural, né? Por isso que a gente tem que educar os pequenos para que eles aprendam agora que eles não podem invadir o corpo dos outros e bater e beijar e colocar a mão porque eles querem, porque eles estão com vontade. Isso é, e para quem já é adulto, para quem está ali, quanto mais velho, pior, né? Porque é mais difícil você muda esses pensamentos, né? Mas é mais fácil você envergar, né, o broto pro lado que você quer quando ele é pequenininho, né? Então, parte da mudança dessa realidade passa por nós, a gente educar os meninos, as meninas a não aceitarem e os meninos a não fazerem, né? Porque isso é o mais comum. Mas é isso, gente, já é 11h25, eu vou parar de falar, porque eu já falei demais. Pois, Juliana, eu quero te agradecer pela tua fala tão clara, né? A gente costuma ouvir e ler muita coisa sobre violência, mas muito teórico, né? Eu acho que na medida que você traz a tua experiência, né, a gente tem um olhar mais aguçado e mais ampliado do quão, né, é difícil essa questão da violência, né? O quanto, às vezes, a gente se sente incapaz, né, de atender a própria vítima, né, nós que somos profissionais de saúde, mas é, assim, muito clara a sua fala, né? Eu vou abrir para perguntas, né, vou ver se o pessoal que está no chat tem alguma pergunta, senão eu vou abrir aqui para a nossa sala, tá? Mariana, você tem como abrir aqui para ver se a gente tem alguma pergunta? Não, agora não. Tá, então vou abrir aqui para o pessoal que está aqui na sala, ver se alguém tem alguma pergunta, tá? Alguém tem alguma pergunta? Vem aqui, Dani. A gente está gravando? Tá. Oi, Ju. Você falou que pedofilia stricto sensu não é crime. Por que isso? Ju, seu microfone está desligado. Nossa. Obrigada. Oi, João. Obrigada pela pergunta. Ótima pergunta. É que é tanta coisa que a gente, né, passa. Mas é que assim, ó, quando eu digo estrito sensu, é porque no DSM, a pedofilia consta como transtorno pedofílico. Transtorno pedofílico é aquele transtorno da sexualidade cuja característica é a pessoa adulta se sentir atraída sexualmente por pessoas pré-púberes, por pessoas com compleição física características de criança, ou seja, crianças e pré-adolescentes, né? E aí isso coincide mais ou menos com o que a lei entende que é estupro de vulnerável, que é de 14 anos para menos. Porém, a pedofilia, estrito sensu, a palavra pedo, criança, filia, que pode ser entendido como vício, significa que essa pessoa tem uma
uma fissura, um vício sexual em crianças. Porém, se ela não agir no mundo real, ela não é uma criminosa. Porque a pedofilia pode estar apenas dentro, entre aspas, da cabeça dela. Porém, enquanto ela não comete um ato, ela não tem como ser processada pelo Estado, porque não tem, porque os nossos pensamentos não podem ser punidos. Se fosse assim, todo mundo seria condenado em algum momento da vida por homicídio, porque quem é que nunca quis matar ninguém, né? Então, enquanto os pensamentos pedofílicos são apenas pensamentos pedofílicos, não é crime. A partir do momento que o pedófilo age no mundo e abusa sexualmente de uma criança, aí ele se torna um estuprador de vulneráveis. E aí ele vai ser processado pelo Estado e condenado até 15 anos de prisão. É isso. Entendi, obrigado. E mais uma coisa, você falou que o abusador nunca para, né? E a maior parte das vezes ele passa, de certa forma, meio impune. O que a gente na psicologia, na medicina, pode fazer para, tipo, consertar esse abusador para ele não abusar de novo? Nossa, essa é uma ótima pergunta e muito difícil de responder. Principalmente se tratando de Brasil, né? Então, assim, eu vou te dar um exemplo, tá? Na Alemanha, existe algo como se fosse algo que a gente poderia chamar de um pedófilos anônimos. Da mesma forma que tem o Alcoólicos Anônimos aqui, lá tem um pedófilos anônimos, que é onde as pessoas vão semanalmente para ter reuniões para poder compartilhar experiências e descobrir meios de não abusar. São pessoas que percebem que são pedófilos, que têm esse ímpeto sexual, essa vontade, essa coisa doentia, mas que não querem cometer crimes. Então, eles vão lá e eles passam pelo que a gente chama de castração química, voluntariamente, obviamente. Só que a castração química funciona para esse tipo de pessoa, que sabe que tem um problema, que não quer se tornar um abusador, né? Não funciona para uma pessoa que já é abusadora, que tem como principal elemento da sua prática o sadismo, o controle, o poder, porque não tem a ver apenas com sexo, né? Então, se você faz a castração química como uma pessoa que não é esse perfil que eu falei especificamente, ela vai estuprar usando um cabo de vassoura, um pepino, o dedo, qualquer coisa, entendeu? Então, não é uma solução. A castração química não é o grande Deus, a solução mágica para tudo, né? Isso é importante falar porque as pessoas falam muito sobre isso achando que é, mas não é. Mas o que a gente pode fazer é divulgar, e é uma coisa que falta muito no Brasil, divulgar para as pessoas que é possível homens procurarem ajuda psicológica. Ainda tem muita resistência por uma criação muito machista, por uma ideia de que homem não pede ajuda, de que homem é autossuficiente, de que homem é aquilo, aquele outro. Ainda tem muito essa ideia de que homem tem que se virar sozinho. Então imagina a seguinte situação: um homem que se depara, percebe que de repente começa a sentir atração sexual por crianças de fraldas. E você acha que ele vai pedir ajuda? Se ele sabe que ele vai ser punido, não vai pedir ajuda. É por isso que a psicologia precisa de mais homens na psicologia. Porque é muito mais fácil para um homem se abrir com outro, né? É muito mais fácil. Eu vejo isso nas conversas, assim, no dia a dia, com amigos, com pessoas da sala. Eu nunca vi uma pesquisa especificamente, mas isso é muito claro. Homens se abrem melhor com homens. Então, mais psicólogos é importante. Mais gente falando sobre isso, da perspectiva da prevenção também é importante. A gente teria que ter no Brasil campanhas nacionais, campanhas veiculadas na televisão, sabe? Se você acha que você é um pedófilo, se você sente atração por crianças, procura ajuda. Fala lá do sigilo profissional, que é o mais importante, que é o que as pessoas ficam apavoradas, né? E educar as crianças de muito pequenininhas, para que isso ocorra uma mudança de pensamento geracional, né? Porque a gente tem como usar paliativos agora, né? A gente tem que usar remendos agora, mas resolver o problema a gente não resolve. É muito a longo prazo. E não é apenas a medicina, não é apenas a psicologia, mas pensando especificamente na medicina, vou te dar um exemplo que eu já vi, de um senhor que chegou no médico completamente constrangido, envergonhado, falando que de uns meses para cá, ele vinha sentindo vontade de abusar dos próprios netos. Ele estava morando com os netos e, de repente, isso começou. E ele não queria fazer, e ele foi procurar o médico. E o médico encaminhou ele para um psiquiatra, que encaminhou ele para
que fez um trabalho junto com o psicólogo, justamente para prevenir o abuso, né? Então, os médicos, eu não sei como é que funciona aí, né, na medicina, mas falarem sobre isso também seria muito importante, porque assim, as pessoas têm mais confiança ainda na palavra do médico do que na palavra do psicólogo. Sentem parece que o médico é mais importante do que o psicólogo, sendo que o médico e o psicólogo têm que trabalhar juntos. Mas se o médico, que é a pessoa que é mais visada, não souber como encaminhar, como orientar, essa pessoa não vai a lugar nenhum. A chance é ela voltar para casa, se retrair, nunca mais tocar no assunto e vir a cometer um crime. Então, ter essa sempre em mente, se uma pessoa chega te falando que está com uns desejos estranhos, encaminha direto para o psicólogo, sabe? Fala bastante sobre o sigilo, orienta bastante, porque essa pessoa vai ter muito medo de ser exposta e de acontecer alguma coisa legalmente com ela, né? E vai acontecer se ela estiver cometendo um crime, né? Mas se ela tá só com pensamentos pedofílicos, não, porque pensar sobre isso ainda não é crime, né? Fantástico, Ju, obrigadão. De nada. Ok, eu vou passar para a Dani tem uma pergunta aqui, a Dani é assistente social aqui do hospital, e depois a Simone está com a mãozinha levantada. Tá bem. Então, a gente sabe, eu trabalho junto com as meninas, né, da psicologia, a gente trabalha uma equipe de assistentes sociais, psicólogos aqui, a gente tem atendido situações de violência. Eu sei que existem medidas protetivas, né, existe esse processo, mas como é que funciona? Porque, assim, eu atendi, não faz muito tempo, uma vítima de violência que tinha uma medida protetiva em relação ao agressor. Era um ex-namorado que já tinha uma situação de longo tempo, assim, ela vinha sofrendo não só violência, já tinha sofrido violência física em um outro tempo, mas ela não conseguia sair de casa, ele perseguia, ameaçava, então, assim, vários tipos de violência, né? Então, assim, quando uma vítima procura, a gente encaminha, né, para a delegacia da mulher, delegacia no CRIA, enfim, mas esse processo, de modo geral, ele é demorado? Essa questão da medida protetiva, quanto tempo depois que isso sai? Essa questão dos prazos, da morosidade, né? Assim, é demorado? É rápido? Como é que tem? Quais são os trâmites, assim, né? Sim. Obrigada pela pergunta, ótima. Olha, agora na pandemia, tudo piorou, inclusive isso, porque a demanda aumentou ainda mais. Como eu falei, a demanda de medidas protetivas aumentou. Só que a medida protetiva, ela funciona assim. A mulher, hoje já teve alterações na lei sobre isso também, tá mais fácil fazer medida protetiva, tá menos burocrático, na verdade. A medida protetiva, no mundo ideal, ela é para sair hoje. Você foi na delegacia hoje, saiu hoje. Mas é comum que não saia hoje, que leve alguns dias para sair, né? E aí já é um grande problema, porque essa mulher vai voltar para casa e vai continuar exposta à violência, né? Só que assim, é para ser rápido. E no Brasil, eu falei daquela questão da lei que pega, da lei que não pega, né? A medida protetiva é um caso bem clássico disso, porque tem 2 pontos importantes aí. Um deles é muito comum que as medidas protetivas sejam descumpridas e pelo descumprimento o cara vá preso. E aí, preso, ele para de incomodar. Então, você faz... É muito comum, eu via isso quando eu fazia estágio no Ministério Público. Você faz a medida protetiva sabendo que o sujeito vai descumprir, e aí ele vai preso. E aí, sendo preso, a medida protetiva vai se efetivar, porque ele vai estar preso. Porque ele não respeita nada. Em regra, ele não respeita porcaria nenhuma, sabe? A outra questão que é o outro lado disso, que também é um dado que eu levantei estudando para hoje, que é a minoria, fizeram um levantamento nacional, há uns 2 anos atrás, sobre as mulheres vítimas de feminicídio. E foram investigar, assim, que órgãos que elas tinham acessado, o que elas tinham feito antes de chegar ao feminicídio. E a maioria esmagadora das vítimas de feminicídio sequer foram até assistência social. Nunca pediram nada, nenhum tipo de ajuda. Nunca foram à delegacia. Isso nos mostra, indiretamente, que a medida protetiva ajuda sim. Ela também não é a panaceia, né, a que resolve todos os problemas, só que se a gente olha para o público que é vítima fatal de violência doméstica, são as pessoas que não pediram medida protetiva. Porque a medida protetiva não impede fisicamente, literalmente, e o Estado nem tem efetivo suficiente, né, para isso, para colocar um policial na porta de cada vítima,
Mas ele funciona por essa via, a medida protetiva, ela funciona muito por essa via, da pessoa descumprir e daí ser presa e aí ser afastada da vítima. Mas é para ser rápido, tá? Eu não sei como é que é em Cascavel. Aqui na minha cidade, quando era pedido, levava, assim, 2, 3 dias para sair a medida protetiva. E, normalmente, a medida protetiva implica no homem sair da casa. Mas isso vai depender muito de caso a caso, sabe? Mas, assim, a medida protetiva, ela é um grande antes e depois. Uma grande ferramenta que impede que a violência evolua. Porque que acontece muitas vezes, acontecia antes, quando não tinha medida protetiva. A mulher ia na delegacia, fazia o BO, voltava para casa completamente sem nada, sabe? Nem para falar para o cara, olha, eu pedi medida protetiva. E às vezes o cara fica meio assustado e vaza ou para de bater. Mas às vezes não. Mas não tinha nem isso. O que acontecia? Ela voltava para casa e aí é que ela apanhava mais ainda, de vez. Porque não tinha nada para resguardar. Ela era punida por ter pedido ajuda, né? Agora, pelo menos, nós temos esse instrumento, que não é perfeito, porque falta gente, sobra caso, ainda mais em tempos de pandemia, que tudo piorou, mas ainda é fundamental. A gente tem que falar muito sobre a medida protetiva, porque nem sempre ela vai ser efetiva, mas quando ela literalmente salva a vida de alguém. E não só da mulher, às vezes da criança também, né? Porque isso é um ponto importante. As medidas protetivas, elas são extensivas, às vezes, dependendo do caso. Então, o cara não pode chegar perto nem da mulher e nem dos filhos, justamente porque ele é agressivo com todo mundo, sabe? Então, e se ele tiver acesso às crianças, ele vai punir as crianças, ele vai punir a mulher através das crianças. Então, tem que ser um trabalho que é conjunto, é com a mulher, proteção dos direitos da mulher e proteção dos direitos da criança. Obrigada. De nada. Ô, Ju, só em relação a uma questão da medida protetiva, ela se dá via delegacia e depois vai para o Ministério Público? Ou o próprio... É assim, como esse pedido ele é feito em sede de inquérito policial, né? Às vezes nem inquérito tem ainda, né? Mas é no primeiro contato, na primeira notificação de crime que acontece, em regra, na delegacia, né? Então, se você tem dois caminhos aí. Você pode ir direto à delegacia, ir lá registrar o boletim de ocorrência, e de lá já te encaminham para fazer exame, para ver se tem algo no IML, né, se for possível, porque às vezes, ou em hospitais que são conveniados, né, para fazer esse trabalho, ou você pode ir direto no Ministério Público. O Ministério Público também tem essa atribuição. E eu digo como quem fazia isso, porque quando eu trabalhava lá, eu fiquei 2 anos lá. Acontecia muito as pessoas terem vergonha de ir à delegacia e irem nos procurar. Então, nós colhíamos o depoimento da pessoa, fazíamos um ofício e enviávamos para a delegacia em caráter de urgência para ontem, para emitir uma medida protetiva para essa mulher. Então, pode ser feito por esses dois caminhos. O resultado vai ser o mesmo, delegacia ou Ministério Público. Você falou dessa questão da coleta de vestígios dos hospitais que são credenciados, tirar mais uma dúvida em relação a isso. Quando a mulher vem com BO, né, e é encaminhada para o hospital para fazer a coleta de vestígio, e ela não deseja fazer essa coleta, né, ela se nega a fazer, né, porque isso é uma prerrogativa também da mulher, né? Sim, sim. Você acha que, do ponto de vista jurídico, precisaria uma documentação para que essa mulher colocasse que ela não quer fazer, ou não teria necessidade? É importante, até para entender por que não consta no processo, né, nos autos, porque assim, se não tiver nenhum documento falando que essa mulher esteve no tal lugar e optou por não fazer, independente do motivo, não cabe julgamentos aqui, né? Sim. Não tem nem como saber que ela foi, né? Mas o prontuário, você acha que não seria um documento? O registro no prontuário. No prontuário vai constar, né? Sim. Sim. A questão é que eu me esqueci que existe prontuário, gente, coisa de quem não trabalha nesse meio. Sim. Sim, se consta no prontuário, o negócio tem que ser registrado de alguma forma. Não precisa ser não. Aí não, tudo bem, não precisa ter um documento específico, mas o ponto o Ministério Público vai ter que saber, de alguma forma, que essa mulher foi levada a um lugar onde seriam colhidos os vestígios, mas por algum motivo ela não quis. Mas esse trabalho foi disponibilizado, esse serviço foi disponibilizado. E se isso consta do prontuário dela, ótimo, tá valendo. Porque a questão
tem que constar nos autos, entendeu? É importante que conste nos autos para saber todo o trâmite. Onde ela foi, daqui ela foi para cá, daqui ela foi para cá, tal coisa aconteceu, não aconteceu. Então, se tiver no prontuário, já serve como prova, sabe? Simone, pode fazer a sua pergunta. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Ju. Só uma colocação referente... pera lá, que me fugiu a palavra aqui. A gente está falando sobre isso agora. Medida protetiva. É que são tantas informações. Na delegacia, aqui no estado de São Paulo, é 48 horas o prazo para o delegado confeccionar, e após essas 48 horas, o juiz tem mais 48 horas para liberar. Não sei se em todos os estados está liberando assim. Eu acho que é importante também a gente falar uma coisa que, na maioria das palestras que eu escuto, não fala essa importância que é da mulher renovar a medida protetiva de 6 em 6 meses. Porque a partir de 6 meses, ela perde a validade. Com 6 meses e um dia, ela já não tem mais validade. Então, é muito importante a gente falar em todas as palestras essa importância da renovação. E, na verdade, eu não tenho uma pergunta, eu só quero lembrar a Ju dela falar sobre o livro dela, que ficou muito lindo, e ela não pode deixar de falar, gente. Vocês precisam conhecer esse livro. E como vai ficar gravado, eu falei, deixa eu lembrar ela. Tá bom, obrigada, Simone. Aqui não era o tema, né? Mas tudo bem, eu posso falar, não tem problema. Mas, ó, isso que você falou é interessante mesmo, porque tem lugares, e agora em função da pandemia, em que foi emitido uma portaria, um decreto, não sei qual que é o instrumento correto aí, em que a prorrogação da medida protetiva tem sido dada automaticamente. Só que é uma questão estadual. Eu não sei como é que está no Paraná sobre isso. Mas é muito bem lembrado, porque a medida protetiva tem hora para acabar. Então, tem que ficar atento a isso para pedir a revogação, né? Porque o cara, se está na má intenção, ele vai saber quando é que vai acabar. Ele vai ficar contando os dias para ir para cima da vítima de novo, né? E sobre o livro... Quanto tempo a medida protetiva? Tem um tempo? 6 meses. 6 meses. 6 meses, aí tem na verdade, mas, na verdade, isso é o que, pelo jeito, é a praxis, né, lá no estado da Simone. Só que isso vai variar de sentença para sentença. Não tem uma regra, sabe? Tipo, 6 meses e acabou. Depende muito do caso a caso. Fale do seu livro agora. O meu livro é um livro infantil, um material lúdico para crianças, para falar sobre abuso sexual infantil. É uma história que o livro está nesse exato momento hoje sendo impresso, tá? Logo, logo vai estar disponível nas plataformas virtuais aí, se chama Rabicho e o Carinho Esquisito. É uma história, é uma fábula de uma corujinha que descobre ao longo da história que ela vem sendo abusada sexualmente pelo pai, só que ela não fazia ideia disso. Aí daí fala sobre todo o conflito, né, de sentimentos, né, porque ele ama o pai e odeia o pai ao mesmo tempo, ele tem muito medo, e daí ele tem medo pelos irmãozinhos. Daí todo o processo dele até conseguir contar para a mãe, né? Então eu juntei nesse livro elementos que eu não vi em outros livros do mesmo gênero, porque eu, como sou uma voraz consumidora disso, acabei vendo, né, o que faltava, né? E coloquei nesse livro. Então, acredito que daqui umas 2 semanas ele já vai estar aí em Submarino, Americanas, Amazon, Estante Virtual e assim por diante. E fisicamente também, porque eu pedi alguns para mim, né? Mas era isso. Quando sair, você nos avisa. Avisa sim, eu aviso para a Mari avisa vocês. Tá certo. A Tânia está falando assim, 48 horas em Curitiba para enviar o pedido para o juiz e até 15 dias para o juiz indeferir ou não o pedido. Tá vendo como varia? Certo. Alguém tem mais alguma coisa? Não? Deixa eu só perguntar para você, eu tenho 2 perguntas. Em relação à questão que eu acho que você falou que é muito importante, essa questão preventiva. Sim. Do ponto de vista do Estado, a gente tem alguma política de prevenção? Você falou dessa questão da gente poder orientar as crianças, os nossos filhos, o que é extremamente importante, né? Porque a nossa atuação é em cima de quando já aconteceu, né? E como você falou, é muito difícil, né? Depois que acontece, para a gente reverter esse dano e para a gente trabalhar com essas vítimas, né? É muito difícil, tem até profissionais que nem conseguem fazer esse tipo de atendimento, porque é o seu limite, né?
Sim. Então, assim, do ponto de vista do Estado, tem alguma política nesse sentido preventivo, além das orientações? Olha, o que existe, eu não sei se existe aqui no estado do Paraná, mas existe de uma forma muito incipiente por aí, sabe? São grupos de reflexão com homens condenados por abuso sexual, por violência doméstica, né? Que parte da pena deles é frequentar, como se fossem os 12 passos, sabe? Do Alcoólicos Anônimos. Como se fosse isso, mas eu sei disso porque eu ouvi um podcast em que um psicólogo do sistema do judiciário falava sobre o trabalho que ele fazia com condenados, com réus condenados, com pessoas condenadas por abuso, por violência sexual e violência física. Só que isso é uma coisa assim muito pequena ainda, sabe? Muito pontual, não é uma política de grande escala. E por que não é uma política de grande escala? Porque não dá voto, né? Porque tratar abusador, tratar pedófilo, não dá voto. Porque as pessoas ainda são regidas pela lógica do bandido bom é bandido morto. Só que você não pode matar, esse que é o negócio. O cara, você pode querer que ele morra, mas ele vai continuar vivinho da Silva. Se ele não for morto na prisão, ele vai sair da prisão e provavelmente vai continuar cometendo crimes. Então, se nada for feito por ele, nenhuma tentativa for feita, a única garantia que nós temos é que ele vai voltar a cometer os mesmos crimes. Só que como é que você ganha voto levantando projeto, criando projeto de lei para tratar pedófilo, para tratar homens que abatem, homens que estupram, né? É muito difícil, porque não tem apelo popular, não tem causa muita revolta, né? Porque parece que você está com dó do bandido, coitadinho do bandido. Mas, na verdade, não. Você tem dó das vítimas que ele vai vir a fazer, né? Então, é um trabalho para tentar prevenir que não piore a situação. Mas as pessoas não conseguem olhar para esse viés. Então, é uma coisa muito, 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 muito frágil ainda no Brasil. Alguém tem mais alguma pergunta? Você acha, em relação aqui, Ju, em relação a Cascavel, a rede de proteção, ela está bem instituída? Né? A gente tem bastante dificuldade de orientar, por exemplo, a mulher que é vítima de violência e muitas vezes precisa sair de casa com os seus filhos. Uhum. Aí, a gente, né, tem a referência, né, da casa, né, abrigo, que eu nem... É casa, como que chama isso? Casa abrigo de mulheres, né? Uhum. E muitas vezes as mulheres falam que se sentem muito desprotegidas, né? Porque o formato, né, que é o atendimento. Uhum. Você tem conhecimento de como que está a rede aqui em Cascavel e se de fato, né, é uma rede que protege a mulher? Porque não adianta a gente, profissional de saúde, fazer uma orientação, né, de que ela precisa tomar as providências, ela vai na delegacia e depois ela não tem esse amparo pelo Estado. Né? E é muito comum, infelizmente. Pior que não, Jaque, porque eu nem sou de Cascavel, né? Eu me mudei para Cascavel muito recentemente, mas eu não sou de Cascavel, então eu estou totalmente por fora de como é que tá, quão articulada ou não está a rede em Cascavel. Mas eu não tenho como te responder essa. Ok. Então tá, então acho que resta agradecer, né? Foi muito boa, né, a sua fala. A gente espera contar novamente com você, porque esse tema não se esgota, né, aqui. Não. A gente tem muito a discutir, né? Eu acho que chamar atenção para a importância disso, né? A gente, enquanto profissional de saúde, tem essa responsabilidade, né? E principalmente, né, a gente que trabalha no hospital, que é referência, que atende essas vítimas, então a gente precisa, sim, né, estar preparado, porque, assim, as histórias que a gente tem aqui não são histórias muito diferentes dessas que você contou, né, onde as mulheres têm que peregrinar por vários serviços, né, para conseguir ser atendida. Então, acho que a gente, enquanto mulher, também tem essa responsabilidade, né, não só como mãe, para educar seus filhos, mas também como profissional de saúde, para que a gente, né, quando se depare com uma vítima, a gente possa saber, né, minimamente acolher essa vítima. Uhum. Saber o que não fazer, né? Como, principalmente. Fazer, exatamente. Né? E eu que agradeço o convite, e se precisar, me chama. A gente não entrou nem no mérito, né? Nem falamos sobre sintomas, sinais, mas o dia que vocês quiserem falar sobre, é só chamar que eu venho correndo.
Ok, a gente já sabe, né, que você é um ativista, uma pessoa que estuda sobre o tema, né, então a gente vai te chamar, sim, para outras conversas, tá? E muito obrigada pela tua disponibilidade. Imagina, obrigada a todo mundo que ficou assistindo até agora, pelas perguntas, e me adiciona lá, @não conta pro seu pai, assim mesmo, tudo Ok. junto, tá bom? Obrigada, gente. Fale do seu livro quando chegar. Aviso sim, pode deixar. Beijo. Tchau. Obrigada, Ana.